Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. O Flamengo, como havíamos dito, não é terra arrasada. Contra o São Paulo, subjugou totalmente o adversário, dominou o primeiro e o segundo tempo, fez menos gols do que poderia. Muita gente falou que o placar não demonstrou aquilo que foi o jogo. Ofensivamente, é verdade, o Everton Ribeiro perde um gol na cara, o Arrascaeta também, o Gabigol chuta uma bola muito difícil. Aliás, o Jandrei fez uma excelente partida, defendeu, todas essas bolas foram defendidas pelo Jandrei. E o Flamengo ofensivamente poderia ter feito mais do que fez, mas defensivamente o Flamengo cometeu os mesmos erros que tem cometido aí nas últimas partidas, que são as falhas individuais que podem colocar tudo a perder. Ontem, mais uma vez, falha do Rodinei que quase atrapalha o goleiro de tão dentro da linha que ele tá e deixa o Caleri chegar por trás sozinho para cabecear sem nenhuma dificuldade. Então falaremos sobre isso. Falaremos sobre por que o Campeonato Brasileiro deve ser a prioridade do Flamengo. O Flamengo precisa ter foco total nesse Campeonato Brasileiro, até para, a partir de então, conseguir ter mais tranquilidade para disputar aí a Libertadores e a Copa do Brasil. Falaremos também sobre o primeiro contato do Flamengo com o chileno Arturo Vidal e como o Vidal pode, de alguma maneira, segurar o Isla no elenco. Aliás, até casou bem aí a entrada do Isla bem ontem, o gol, a possibilidade dele recuperar um pouquinho a imagem, tanto com a torcida quanto a comissão técnica, com esse primeiro contato com o Vidal que não trabalha com a hipótese de vir para o Flamengo sem que o Isla esteja no elenco. Quer dizer que o Vidal já está querendo mandar no Flamengo? Não, não é nada disso. Eu vou explicar um pouquinho de como foi essa primeira conversa no vídeo de agora, mas antes deixa eu fazer aquele pedido clássico para você. Se é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de falar sobre o Flamengo, sobre todas as áreas, gestão, logística, previsões futuras, gosta de entender realmente o que está acontecendo no Flamengo, já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Deixa seu like, vai, que aí é a sua forma de patrocinar o conteúdo. Quando você deixa o like, esse vídeo chega para mais pessoas e você me ajuda a fazer o canal crescer. Então vamos começar pelo Flamengo e São Paulo. O Flamengo dominou completamente a partida, não passou por nenhum grande momento de risco. Aliás, até o gol, o São Paulo não tinha chutado nenhuma bola com perigo, não tinha pressionado, não tinha sequer conseguido ficar com a posse. O Flamengo rapidamente quando o Flamengo perdia a posse, rapidamente o Flamengo adiantava suas linhas, pressionava o time de São Paulo, recuperava a posse e ia para a finalização. Aliás, essa é uma excelente mudança que o Paulo Souza resgata do time lá de 2019 do Jorge Jesus. O que aconteceu depois do Jorge Jesus? Ficou-se a impressão que o Flamengo era um time de posse de bolas longas e tal, mas na época do Jorge Jesus, em 2019, o Flamengo era um time de velocidade na finalização. Então a gente tem muitos gols, inclusive os contra o Internacional nas quartas de final da Libertadores, contra o próprio River, os gols da virada. O Flamengo era um time que recuperava rápido a posse de bola e com a mesma velocidade que recuperava a posse, tentava finalizar. Existem vários estudos mostrando que quanto mais segundos o time permanece com a posse de bola, menos chance dele fazer o gol. Por que isso? Porque quando ele recupera a posse de bola, o outro time com mais tempo, o outro time vai organizando as suas linhas defensivas e aí a cada vez que os segundos vão passando, a defesa vai ficando mais organizada e o time que está com a posse acaba tendo que enfrentar um time mais armado dentro do seu próprio campo. Então, por isso, o Paulo Souza opta, assim como optou o Jorge Jesus lá em 2019, para recuperar rápido a posse de bola, mas também para finalizar rápido a jogada. Então, muitas vezes, o Flamengo dá a impressão que não vai ter tanta posse de bola assim como teve nos últimos anos, e é uma verdade. Mas por quê? Porque o Flamengo rapidamente, sempre que recupera a posse, vai tentar fazer a finalização o mais rápido possível. Vinícius, mas isso não é perigoso? A ideia do Paulo Souza é alternar momentos. Alguns momentos o Flamengo fazer uma pressão extrema e tentar finalizar o mais rápido possível, mas nenhum time consegue fazer isso durante o jogo todo. O time cansa. Então, em alguns momentos das partidas, o Flamengo vai recuperar a posse e procurar defender essa posse, manter a bola com você, porque é assim que você também, de alguma maneira, se defende sem se cansar. Então, ter a posse serve para isso também. Em muitos momentos dos jogos a gente vai ver o Flamengo, aliás, ontem o Flamengo fez isso em algumas situações de jogo. Recuperava a posse, ao invés de ir correndo para a finalização, tentar a finalização mais rápido possível, que é uma forma de jogo mais efetiva, mas que desgasta muito também. O Flamengo recuperava a posse em alguns momentos e mantinha a posse de bola, rodava o jogo e deixava os seus jogadores descansar. Flamengo que vem passando por linhas tortas e turbulentas, por uma grande reformulação, mudou bastante. Esse time já joga de um formato bem diferente do que jogava aí com seus antecessores, com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho era um zero trabalho, ele colocava dentro de campo o time e deixava acontecer.
Com o Rogério Ceni, o Flamengo tinha outras características e mantinha muito mais a posse do que mantém agora. O Rogério Ceni, ele escolhia muitas vezes recuperar e tocar a bola. A gente viu o São Paulo tentando fazer isso ontem. São Paulo que sofreu muito para fazer a saída de jogo na linha defensiva. O Flamengo adiantava suas linhas e a gente que lembra bem do Rogério Ceni, que gostava muito de fazer isso. Só que uma coisa é você fazer isso com o Rodrigo Caio, com o Felipe Luiz, com jogadores que têm capacidade de repente, quando pressionados, muito pressionados, eles conseguem dar um drible, conseguem fazer um lançamento. E aí, quando você vê o São Paulo jogar, você vê que ali eles não têm jogadores para tanta qualidade para desenvolver um jogo do jeito que o Flamengo desenvolve. Então, o Flamengo conseguiu dominar muito a partida, muito por causa disso. O Flamengo pressionava lá, o São Paulo tentava sair jogando, o Flamengo retomava a posse e partia para a finalização da maioria das vezes. Para quem queria uma limpeza absurda do elenco, saída do Felipe Luiz, saída do não sei o quem, Isla fora, todo mundo fora, Everton Ribeiro fora, teve gente falando que o Everton Ribeiro tinha que ser vendido logo, que não jogava nada. Bom, o Flamengo mostrou, esses jogadores mostraram que tem condição sim de estar nesse elenco. A limpeza tem que começar pelos jogadores piores, então já começou bem com o René. Eu acho que o Rodinei precisa sair desse elenco, ele é sim um elo fraco, ele dentro de campo é um perigo. Teve um rapaz que falou uma coisa engraçada, né, falou que o jogador o Rodinei é igual uma cueca furada. Se você não manda embora, uma hora você vai acabar usando. E é o caso. O Rodinei, ele está sendo utilizado, aliás, o Rodinei só foi utilizado ontem porque o Flamengo estava com problema disciplinar do Isla. O Isla já entrou, já limpou sua barra. Muito provavelmente o Rodinei vai virar agora o terceiro reserva e o Isla deva ser o titular no lugar enquanto o Mateuzinho estiver machucado. Se o Isla fizer boas partidas, é possível que ele vire o titular desse time, já que ele é mais experiente, mais regular do que o Mateuzinho. Vamos ver como o Mateuzinho vai voltar dessa lesão. Bom, então o Flamengo mostrou, esses jogadores mostraram que tem ainda condição de estar no elenco. 2 ou 3 jogadores devem chegar na janela de meio de ano e o Flamengo vai jogar a cada 3 partidas. Não tem como desfazer de todo mundo, já que a partir de agora o Flamengo já joga Campeonato Brasileiro quarta-feira, Libertadores depois, Copa do Brasil depois, vai jogar no Piauí, vai jogar no Chile, vai jogar... Não tem condição, o Flamengo não tem condição de abrir mão totalmente de todos esses jogadores, já que vai precisar ter um elenco grande. Aliás, essa é a grande diferença do Flamengo e do Atlético Mineiro. O Flamengo tem um elenco maior e mais qualificado que os seus principais adversários, e é exatamente por isso que o Flamengo deve focar totalmente no Campeonato Brasileiro, se possível construir uma gordura na liderança. O Flamengo precisa tomar rapidamente essa liderança e construir uma vantagem de pontos para empurrar os seus adversários para as Copas e os mata-matas. Por quê? Porque um Flamengo líder, com calma no Campeonato Brasileiro, ele tem mais tranquilidade também e calma para disputar as partidas de mata-mata. O Flamengo não pode deixar acontecer o que aconteceu em 2021, que de certa maneira abandona o Campeonato Brasileiro, aposta todas as suas fichas em Copa do Brasil e Libertadores, e na hora que a gente vai ver aí a Libertadores e a Copa do Brasil, um jogo ruim, um atleta que de repente comete um erro grave, coloca tudo a perder e o Flamengo termina um ano sem títulos importantes. O Flamengo precisa, com esse elenco, que é sim o melhor do Brasil, o melhor da América, o Flamengo precisa garantir o pontos corridos. Ponto corrido é garantido. Se você tem um melhor elenco, se você se organiza melhor e você dá foco total a essa competição, ali você vai conseguir ganhar, você tem uma certeza de que vai estar lá nas cabeças. Agora, no mata-mata, você pode ter um jogo ruim, nesse jogo ruim colocar tudo a perder, então não dá para o Flamengo fazer cometer o erro que cometeu em 2021. O Flamengo tem que fazer o que fez em 2019. Foco no Campeonato Brasileiro, conseguir uma vantagem de pontos aí, e a partir dessa vantagem de pontos, ir gerindo o elenco para conseguir dar foco nas fases importantes aí, tanto de Copa do Brasil como de Libertadores. Eu acho que a Copa do Brasil é o lugar para o Hugo jogar. O Hugo não pode jogar no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores, pelo menos por enquanto, já que o Flamengo fez uma contratação importante, que é a contratação do Santos. Nos jogos mais importantes, é o Santos que tem que estar em campo, o Santos dá mais confiança, apesar do Hugo ter sim feito uma boa partida ontem, não comprometeu, mas na saída de bola, em alguns momentos você vê que ele ainda não está pronto. Apesar de ter um futuro promissor, tem os fãs do Hugo que vêm me xingar aqui, eu não acho que o Hugo seja um ruim goleiro, só acho que ele não está pronto hoje para ser titular do Flamengo. Bom, vamos falar do Isla e do Vidal, o que está acontecendo? O Isla ontem teve oportunidades, essa semana o Flamengo teve o primeiro contato mais sério com o Arturo Vidal para trazer o jogador na janela de meio de ano, jogador que deve chegar de graça, já que vai fechar o seu contrato com a Inter de Milão.
De graça não, porque sempre tem luvas, mas as luvas devem ser embutidas no salário bem menor do que ele recebe no clube italiano, ele recebe mais de 3 milhões de reais por mês. No Flamengo as coisas devem ficar muito distantes disso, mas ele está ciente, ele também sabe da sua idade e ele sabe que o Flamengo é a grande oportunidade dele realizar o sonho da vida dele agora esportiva, que é ganhar uma Libertadores da América. Ele sabe que lá, ele provavelmente ano que vem, ele não vai conseguir lutar pela Liga dos Campeões e ele sabe também que não vai para nenhum outro clube que consiga lutar pela Liga dos Campeões, pela Champions League. Então, o que ele quer fazer? Ele quer vir e ganhar mais uma competição continental, ele quer ganhar Libertadores, tem sonhos, já declarou isso várias vezes, e foi seduzido pelo Isla, Isla que é muito amigo dele da seleção chilena. Então o Isla já falou várias vezes com ele, você precisa vir pro Flamengo, aqui a gente tem chance de ganhar a Libertadores, aqui a gente tem chance de ganhar um Continental, e o Isla que estava embaixo no elenco, por problemas disciplinares, se viu agora tendo um aliado aí no elenco, já que quando o Flamengo teve a primeira conversa com o Vidal falou muito do Isla, falou que o Isla está ajudando ele de alguma maneira, está querendo que ele venha, já se colocou à disposição para ajudar nos trâmites de vinda, de mudança para o Rio de Janeiro, já se colocou à disposição para ajudá-lo aí nas questões que envolvem o entrosamento dele dentro do clube. Então o Vidal não trabalha com a hipótese do Isla não estar no elenco. E por uma coincidência incrível, o Mateuzinho se machucou, o Rodinei muito mal, o Isla entra, faz uma boa partida e se recoloca na briga pela posição no grupo. Então, pelo meu palpite hoje, o Isla, que já estava largado nesse elenco, o Flamengo já procurava posição para ele em outros mercados, já tentava fazer um acordo com o jogador para que ele vá para outro time. Pelo meu palpite, o Isla vai ficar muito pela expectativa do Vidal de ter esse jogador no elenco e por o Flamengo ter percebido que o Rodinei, o Paulo Souza principalmente, ter percebido que o Rodinei não tem condição de ser um lateral direito. Hoje o Flamengo tem 2 laterais direitos. Um é o Mateuzinho, que é um jovem promissor, mas que está machucado e que também é irregular muitas vezes. E o Isla, o Rodinei não pode ser considerado um lateral direito. Defensivamente ele é muito ruim. Se você quiser ter o Rodinei no elenco para ser um ponta, para jogar ofensivamente, entrar em alguns momentos da partida, ele é muito forte e é capaz de fazer essa função. Defensivamente, o Flamengo, quando coloca ele como lateral, só queima o jogador, ele não tem condição de atuar por ali. Então o Isla ganha espaço no elenco também porque o Vidal não considera vir, ou o Vidal sempre trata o Isla como essencial nessa chegada dele no Flamengo, e eu acho que é possível que isso aconteça. O Flamengo deve frear, já que também o Isla tem contrato só até o final do ano, então o Flamengo não precisa nem acelerar uma renovação, nem se ver desesperado aí por negociar rapidamente um jogador que tem um contrato muito longo e um salário absurdamente alto. Então o Flamengo precisa do Isla no elenco, já que não tem outros laterais direitos aí, enquanto o Mateuzinho estiver machucando, e o Isla vai ficando, vai ganhando corpo, e tomara que ficando, volte a jogar bem. Ele que chegou a jogar bem em 2020, quando foi campeão brasileiro pelo Flamengo, mas que viu seu rendimento cair muito em 2021, e também por uma série de lesões, pequenas lesões que acabou sofrendo, problemas disciplinares agora em 2022, e que pode estar vendo aí sua história no Flamengo mudar a partir até de coisas inusitadas, né? A falta de jogador para posição, ele entra bem, e também uma ligação dele com Arturo Vidal, que é um jogador que o Flamengo deseja aí para a janela do meio de ano. Bom, se você é rubro-negro, gostou do vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, a forma de você patrocinar, fazer com que esse canal cresça é deixando seu like, se inscrevendo, acionando o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Quando você faz isso, faz pouca diferença para você, mas me ajuda demais. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Mengo é paixão, valeu!